oração é a Santa Ceia da Gratidão. Minha esposa tinha feito a reunião passada. Quem veio domingo passado? Levanta a mão. Você percebeu que eu não estava aqui, né? Ou vocês nem perceberam? Quem que ligou para o pastor para saber se está tudo bem com ele? Graças a Deus nós estamos aqui. Diga a glória a Deus. Pegamos uma melhor semana passada, não dá para ir na igreja não. Em nome de Jesus vai tudo recuperar. Mas quarta-feira nós estamos aqui firmes e fortes, tomando posse da vitória. Diga amém, em nome de Jesus. E ela falou sobre o que é ser a Santa Ceia da Gratidão. E hoje eu queria pregar sobre quebrantamento. Diga glória a Deus. Quebrantamento representa a mesma coisa que arrependimento. Amém? E onde que está escrito, pastor? Você que trouxe sua Bíblia, abra lá em Isaías 66, no capítulo 2, no versículo 2, por favor. Livro de Isaías. Nós vamos entrar agora na mensagem. Isaías, capítulo 66. Capítulo 66, no versículo 2. Coloca a frente aí. O tempo está bom. Depois pede ajuda aí para o Luiz Fernando, ver se ele consegue. Isaías, capítulo 66, no versículo 2, diz o seguinte, olha só. Porque a minha mão, olha Deus dizendo, porque a minha mão fez todas estas coisas. Então, que coisas são, pastor? Os céus e a terra, milagre, o ar que você respira, a água que você separou, tudo, divisão, firmamento, água salgada, água doce, os animais, os répteis, os peixes, tudo. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Aqui está dizendo, mas, aí ele fala o seguinte, mas eles, para quem olharei? Mas Deus quer olhar para alguém. Olha para mim. O que significa este olhar? Deus está querendo dizer o seguinte: quem é que vai me chamar a atenção? Eu tenho tudo. Eu não preciso de nada. Porque eu sou Deus. E Deus é Deus. Não é Deus que precisa da gente. Somos nós que precisamos de Deus. Amém? Só que ele diz o seguinte: mas eles, para quem olharei? Ou seja, quem é que vai me chamar a atenção? Existe alguma coisa, alguma atitude de alguém que vai conseguir fazer eu olhar para ele. Olhar de que jeito? Olhar com os olhos de vitória, para abençoar, para dar o que ele precisa, diga amém? Para responder a sua oração, para trazer a resposta que ele está pedindo há muito tempo para a vida dele. Mas eis que para quem olharei? Para o pobre, o abatido? Aí ele fala, para o pobre abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Essa é uma versão. Coloca na versão agora viva, Bíblia viva, para você ver o que eu quero dizer. Versão viva, vê. Isaías 66, versículo 2. Olha a tradução que está. Chama o cristão, ficar já me mandando, vê lá que ele vai mandar, ela faz de manhã certinho. Aí ele diz assim, olha como que está essa versão. A pessoa que me agrada, é o que, igreja? Humilde de coração. É o que, igreja? Humilde de
E que é o que, irmão? E se o que, irmão? Se arrepende. Ah, não estou ouvindo, igreja. E se o que, irmão? Se arrepende. Se arrepende. E treme diante da minha vontade. Então, Deus é todo poderoso, Deus tem força, Deus criou todas as coisas, e um ser tão forte, que não há nem quem seja tão forte ou mais forte do que Ele. E Ele diz: tem alguma coisa, tem algo que me chama a atenção, e não é força, é o quê? É humildade. É o quê? Qual que é a palavra ali? Coração humilde e um coração que faz o que, igreja? Um coração que faz o que, igreja? Irmão, o arrependido, irmão, ele mexe com Deus. O arrependimento, irmão, ele move a mão de Deus ao nosso favor. Quantas são as pessoas que não querem isso? Quantas são as pessoas que, infelizmente, Deus tem uma bênção muito grande, mas Deus está esperando às vezes ele fazer o quê? Mostrar o quê? Mostrar o quê? Arrependimento. Pastor, e o que é arrependimento? Arrependimento não é apenas um sentimento. Existem pessoas que falam o seguinte: eu estou me sentindo arrependido. Pastor, eu estou sentindo arrependimento. Eu estou sentindo, pastor, remorso. Mas arrependimento não é um sentimento. Arrependimento, escreva aí, é uma atitude. Às vezes tem muitas pessoas que dizem: eu estou arrependido. Mas uma pessoa que está arrependida, ela tem que mostrar o quê? Tem uma palavra que diz: frutos de quê? Frutos de quê, igreja? A Bíblia fala que existem frutos de arrependimento. Então, arrependimento não é apenas um sentimento. Pode vir um sentimento, mas mais do que isso, com ele, com arrependimento, vem também uma atitude de arrependimento. Agora, eu falei na sexta-feira uma coisa que deixou muita gente assim, ó, perplexa, porque isso me deixou também perplexo, mas é o que diz a Bíblia. E qual é o sentimento que traz também arrependimento? Você sabe dizer? Quem vem na sexta-feira sabe. Sabe qual é o sentimento que traz arrependimento? Juntamente com ela? Tristeza. Você sabe que tem dois tipos de tristeza? Diga para você, sabe que tem dois tipos de tristeza? Agora você vai ficar mais perplexo ainda. Diga para a pessoa do seu lado. Você, quando você fala para a pessoa do seu lado, você está falando para você mesmo, porque você também não sabe, está sabendo agora. Você sabe que tem a tristeza de Deus? Que pastor? Essa eu estou passado. Não, fique passado. Existe a tristeza de Deus e existe a tristeza do mundo. Quando você fica triste, você tem a tristeza de Deus ou tem a tristeza do mundo? Pastor, como que é, pastor? Pastor, quando a gente amarra aqui a tristeza, ai, tristeza amada, vai para longe de mim. Mas a tristeza que a gente está mandando embora é a tristeza do mundo. Porque se for a tristeza de Deus, não é para ir embora não. Porque o que a tristeza de Deus traz e o que a tristeza do mundo traz? A tristeza de Deus traz arrependimento. Então é uma tristeza que veio para o bem, né? Pelo menos conseguiu se arrepender, tomou uma atitude e mudou a vida dela. E a tristeza do mundo? O que ela traz? Sabe o que ela traz? A morte.
Bíblia, que é aos Coríntios, segundo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 7, marca aí com a caneta aí, ó. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, no versículo 10. Hoje nós estamos falando sobre arrependimento. Hoje nós estamos aqui para dizer: Senhor, eu me aquebranto diante do Senhor. Quem achou, diga glória a Deus. Lê o que está escrito aqui. Pastor, cada palavra é diferente, é verdade. Eu nunca vi na vida, então escute. Leia aí na tela, aí, por favor. Porque Deus, espera aí, que MPV essa aí? Não, procura no sentido arrependimento. Fala para ele qual que foi lá. Esse é a Bíblia V. Volta no normal. Volta na normal. Eu gosto da palavra arrependimento. Mudou? Isso. Deixa eu ver. Não mudou ainda não. Muda aí. NVI. Nova Versão Internacional. A NVI. Não é B, é V. NVI. Olha só como diz. Obrigado, essa mesmo. Diz assim, vamos ler, igreja, lê comigo. Porque, igreja, eu quero ouvir sua voz. Lê, igreja. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Está vendo? Você está vendo? Mais uma vez. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. vai também. Quantas das vezes você está arrependido, mas juntamente com o arrependimento, qual é o sentimento que você está? Fala, igreja. Quando você está arrependido com alguém, de alguma coisa, você chega para alguém e fala: me desculpe, me perdoa. Está chegando de que jeito? Alegre? Não é triste. Mas essa é uma tristeza boa. Diga para você falar da tristeza boa. Diga, essa é a tristeza boa. Tem tristeza boa? Porque tem uma palavra até na Bíblia que fala: até a tristeza pulará de alegria, né? Está na Bíblia, não está? Olha que coisa. Então Deus até permite. Pastor, eu estou triste, mas é uma tristeza que até na tristeza vai produzir alguma coisa boa para a nossa vida. Para você ver que a gente não conhece os caminhos de Deus. Para tu ver quando tudo parece estar ruim, mas produziu, conseguiu fazer, sabe? A gente se voltar para Deus, a gente buscar mais a Deus, a gente se quebrantar diante de Deus, sabe? Se voltar para o Senhor. Por exemplo, quando Deus mandou Isaías lá para o Ezequias, dizendo: ó, Ezequias, oi, o profeta, qual é a palavra de Deus para a minha vida? Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Na hora que ele virou o rosto para a parede e se arrependeu, fala: Senhor, me perdoa. Ele estava alegre ou ele estava meio triste? Mas era uma tristeza que estava levando ele aonde? Estava levando ele para onde? Ao arrependimento. Era tristeza boa. Palmas para Jesus, vem embora. Era uma tristeza boa. Era uma tristeza vindo de quem? Vindo de quem? Deus. A tristeza de Deus nos leva ao arrependimento. Onde que está escrito? Aí continua, né? Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva para onde, igreja? Salvação. Vai trazer o quê? Salvação. Falar em salvação, meu irmão, o mundo está aí, os sinais são grandes.
Vamos se apressar, irmão. Vamos se apegar mais com Deus. Amém? Vamos batizar. Desculpa que eu não falei ainda sobre o batismo, mas me procure. Pastor, eu quero me batizar. Pastor, eu tenho que me batizar. Porque tem que fazer as coisas tudo certinho. Diga amém? Tem que estar com Deus, tem que estar na presença do Senhor. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Esse triste, na verdade, é como se fosse um remorso. Aí, mas há outro tipo de tristeza. Diga, é outro tipo de tristeza. Levem algo. Mas a tristeza deste mundo, só que a tristeza desse mundo, quando vem juntamente com a raiva. Vem ou não vem, irmã Cláudia? Irmã Cláudia, eu não vou deixar, senão a gente vai virar vigília. Ela contou o testemunho dela esses dias aí. Estava sentindo o quê? Sentiu o quê? Ódio. Que pode? Graças a Deus que ela tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo falava o que para você? Não faz isso. Os problemas lá no trabalho dela lá. Com o gerente dela, o patrão dela, que há mais que ela lá. Uma perseguição grande. O que tem a ver isso com a palavra? Mais ou menos, tem a ver com a salvação. Irmã Cláudia, foi difícil? Foi luta? Dá uma microfone para ela ali. Aqui. Só para você pegar uma coisa, só para eu entender uma coisa pessoal. Só liga aí. Foi luta, dona Cláudia? A senhora estava com vontade de fazer o quê? Bom dia, irmãos. Você estava com vontade de fazer o quê? Estava com vontade de fazer o quê lá, professor? Estava indo lá falar com ela, na raiva, na fúria. Ia falar que não precisava dela, que eu ia fazer. Para muita gente, a gente que trabalha com criança, a gente faz apenas 4 horas, não é 4 horas. A gente abre mão da nossa casa em prol do serviço. Tem gente que faz 6 horas, tem gente que faz 10 horas. E desde quando a mãe começou a ver o negócio da cirurgia, que não foi de agora, já faz 2 anos, eu falo para ela, eu vou precisar parar um pouco aqui, porque tem dia que eu passo do meu horário e não Porque para. deixa eu falar, a mãe dela vai se operar, entendeu? Vai operar e ela precisava de umas horas certas para cuidar da mãe. Então, esses horários que a gente passa mais vai ficando. Se você chegar 1 minuto atrasado, você é descontado. Mas quando você passa do seu horário, não é descontado, não é pago. Eu já cheguei a passar do horário, fiquei até com raiva e ainda levei bronca, porque estava com ele dentro da unidade escolar, sendo que eu tinha que ter tirado ele no horário. E aí eu venho falando para ela, vai passar por um procedimento, eu vou ter que me afastar. Né? Isso, a diretora. E eu falei para ela, eu vou precisar me ausentar, ainda não sei como eu vou fazer, só não muda o meu horário. Quando faltava 2 dias para mim retornar ao serviço que eu estava de férias, ela me mandou uma mensagem, eu sinto muito por você, mas eu troquei o seu horário, você vai fazer o horário da tarde. Ela esperou que eu fosse lá, que eu fosse pedir, que eu fosse implorar, só que Deus já tinha falado comigo, para de se ajoelhar perante os homens, se ajoelha perante a mim, porque da outra vez que ela trocou o seu horário, você foi lá e pediu para ela. E aí você foi na SEDUC, você falou, você brigou, você chamou o sindicato, quiseram te punir, mas não deu certo e ela teve que voltar para o seu horário. Quando a gente entra para a prefeitura, a gente tem um registro, né? E esse registro é o que classifica, você vai ficar de manhã, você vai ficar de tarde. Aí ela sempre fala para mim, é a necessidade da escola, é a necessidade da escola. Só que eu falei, agora eu não posso olhar a necessidade da escola, eu preciso olhar para a minha casa. A minha casa precisa de mim. E aí eu fiquei muito triste, muito chateada. E ali veio, ela chamou a minha atenção, vamos tentar resumir o que é longo. Só falar assim. Ela chamou minha atenção várias vezes na frente de todo mundo. Me pisou
gostou mesmo de uma certa forma, disse que eu estava meio que afrontando ela. Só que, gente, eu Por não quanto estava... tempo foi isso? Por quantos dias foi isso? É, Essa afronta, essa humilhação. foi Período de quanto tempo? foi um dia, né? Uma tarde, mais ou menos, que ela... Porque você ficou nisso há algum tempo. Isso. Então, isso mostra que essa afronta, essa situação foi o quê? Uma semana? Nessa luta aí, alguns dias? Tem a luta, né, que é dentro de você, né, que você não aceita, mas você tem que fazer o seu horário. Sim, E a tem luta aquela é o seguinte, coisa... então a primeira luta, que essa afronta que ela fez em você, isso perdoou em você alguns dias, foi isso? Isso. Então, aquele primeiro dia foi, acabou com você aquela semana. Isso. Que a senhora depois estava sentindo o que, segundo o que diz a palavra aqui? Ódio, Tristeza, uma tristeza. tristeza que virou ódio, que Virou virou raiva, olha que situação. Mas a senhora tem o Espírito Santo, não tem? Tem, graças a A Deus. senhora tem o Espírito Tem o Santo? Espírito O Santo. Espírito Santo, tem. E como que foi essa luta entre você e o Espírito Santo? Faltando mais ou menos, era mais 5h30, quase perto do meu horário, eu falei, ela falou que ela tinha que falar. Eu falei, não vou aceitar isso não, porque eu sou daquela funcionária que tudo que me pede eu faço até além do que às vezes precisa. Não vou aceitar não. E aí você falou, vou falar, vou pegar, vou fazer, vai acontecer, Isso, vou esperar ela na porta, vou pegar ela na saída. É mais ou menos para o povo entender. O povo entender. Eu fiquei brava. Deus falou, não, fica sentada. Aí me chamaram as meninas conversando comigo, Cláudia, o que aconteceu? Tá? Aí eu ali me segurando do horário, bati ponto, saí da escola. Quando eu cheguei no portão da escola, eu fui até a escola da frente. Aí eu falei, eu vou falar. Não vai ficar assim não. Não, porque ela está me acusando de algo que eu não estou fazendo. Ela disse que eu virei a cara no momento que ela estava falando comigo. Eu sei que eu não estava virando a cara, eu estava pensando. O menino tocou nela e ela só virou assim, e a outra entendeu que ela estava conversando e virou as costas. Não vira as costas para mim. E eu estava com o pensamento longe. Eu estava pensando na cadeira de roda que tem que ajudar, tem que conseguir para a mãe. Eu estava pensando na cirurgia que era para ter acontecido e não aconteceu. Eu estava pensando no meu sobrinho, que meio que tentou contra o outro menor, né? Então, eu estava várias coisas, pensando ao mesmo tempo como que eu podia administrar tudo aquilo. E ela achando que eu estava desrespeitando ela. E eu falei, eu não fiz. Ela fez, eu não fiz. Por fim, eu saí da unidade, fui embora, e quando chegou na frente da escola, eu falei, não, eu vou voltar. Vou voltar, não posso deixar assim, vou voltar. Aí eu vou falar tudo que eu tenho que ouvir. Voltei para a frente da escola. Quando eu pisei no portão da escola, ela falou, você não vai, você vai embora. Quem falou não vai? O Espírito Santo falou, não vai, pode ir embora, você não vai falar com ela. Aí eu voltei, fui até outra escola, falei, não, eu vou sim, eu vou. Como que não? Está aqui, ó, está aqui. Ela me humilhou perante as outras pessoas. Tudo que ela pede eu faço. Falei, não vai ficar barato não, vou lá de novo. Voltei tudo de novo. Aí cheguei na porta, não consegui entrar. Voltei de novo para trás. Falei, não, eu vou lá, agora eu vou, porque agora eu vou mostrar que não vai ficar barato. Mais ou menos umas 3, 4 vezes. Eu fui, voltei, mas Deus não deixou. Aí eu fui, liguei com uma colega minha. Ela falou, não, geralmente você dá a palavra pra gente. Você fala pra gente, ó, se a pessoa te deu de um lado, dá o outro. Deus usando a pessoa que você já tinha abençoado. Ela falou, você vive falando, dá o outro lado. Não faça isso, você está muito de raiva. Geralmente você tem a sabedoria, você é calma para agir, você para resolver as coisas, você tem paciência. Quantas vezes você me segurou? Não, você não vai fazer isso não. Aí eu fui falando com ela pelo telefone, fui para casa. Cheguei em casa muito triste, muito na revolta, vamos falar a palavra certa. Fiz o que tinha que fazer em casa, fui para o meu quarto, assim como me fala a palavra, tranquei a porta, coloquei os meus para dormir, e aí eu fiquei na luta, e eu rezando, e Deus falando, não faz, calma o seu coração, eu vou te ajudar, e eu com raiva, falei, por que o Senhor não deixou? Eu queria. Estava com raiva do Espírito Santo, e o Espírito Santo não deixou. Eu queria ter lá, eu queria falar, eu queria ter ligado. Deus não deixa. Eu queria resolver. Aí eu falei, Senhor, fala que primeiro é o Senhor, depois é a família. Ela está afrontando a minha família. Ela está afrontando a minha família. Eu falei, gente, a gente tem a nossa família de sangue,
Eu falei, eu cuido das crianças com muito amor e carinho. Até vou falar para vocês, irmão, quem tem filho, cuida, olha. Porque às vezes a gente fica assim, porque a creche, quero deixar meu filho, e acaba esquecendo. Gente, 12 horas é puxado, entendeu? Olha, vê se seu filho se alimenta, porque tem criança que entra e não come nada. Com esse calor, tem criança que não aceita água. Amém. Resumidamente. Então, é isso, gente. Então, vamos olhar aí para as crianças. E a tristeza saiu. Saiu, pastor. Aí, graças a Deus. Por que eu fiz questão de chamar a irmã Cláudia aqui, que ela tinha falado? Porque eu comecei a pregar sobre a tristeza que leva ao arrependimento. É a tristeza boa. Amém? E traz o que? A salvação. Irmão, se com o Espírito Santo foi essa luta, e sem o Espírito Santo, se com o Espírito Santo dele foi essa batalha, então a gente está vivendo os momentos, irmão, finais dos tempos, e a gente está brincando e fala, vai ter uma segunda chance. Você cuidado com isso. É melhor ir na primeira do que esperar a segunda. Só que quando Deus levar os reis, vai ressuscitar os mortos que morreram com ele primeiro. E os vivos que aceitaram ele, vai se juntar e vai. Só que quando os mortos que não morreram com ele ressuscitar, vai levantar, e só que o Espírito Santo já não mais está aqui. O Espírito Santo vai ser recolhido juntamente com os salvos. Você tome cuidado. O Espírito Santo que nos convence do pecado. Sabe aqueles livramentos todo que tem? Foi todo para o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, eu acho que você vai ser assim. Não tem que ser muito. Se com o Espírito Santo, Deus falando, irmão, Deus falando em sonhos, Deus fala em sonhos, Deus fala no louvor. Oh Deus, foi aquele louvor falou comigo, pastor, ou aquela palavra falou comigo, eu estava dormindo, irmão, né? Qual ela pensa, às vezes dá essa revolta assim, ficou triste com o Espírito Santo. Não, é o cuidado do Espírito Santo com a irmã Cláudia, e é o cuidado do Espírito Santo comigo. Deus falou comigo, eu não gostei. Irmão, nós temos que agradecer pela oportunidade de ouvir a palavra e de falar o nosso coração. A salvação está batendo a nossa porta. Palmas para Jesus. Vem. Amém. Diga agora a Deus. Não, Deus nos ama tanto, irmão, que até na tristeza dele vai nos provocar arrependimento. Deus está salvando. Amém. Quem foi que recebeu a tristeza de Deus? Abra a tua Bíblia. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Quem está entendendo a mensagem? Deus é bom em todo tempo, meu amigo. Diga para você agora, Deus é bom até quando parece que Ele está bom. Diga, Deus está sendo bom. Deus é bom. Deus está sendo bom quando não está bom. Diga para você, Deus está sendo bom quando parece que não está bom, quando não está bom. Mas Deus está bom, Deus está fazendo alguma coisa boa. Mas eu estou triste, mas está te levando ao arrependimento. Isso não é uma coisa boa? Então tem coisas que a gente não sabe. É só deixar Deus trabalhar na nossa vida. Diga amém. Qual é a tristeza de Deus? Qual é aquela pessoa que recebeu a tristeza de Deus? Capítulo 15. Quem lembra do filho pródigo? Quem lembra do filho pródigo? Diga amém. Versículo 11. Coloca aí. Ele ficou triste. Só que a tristeza dele não foi do diabo. A tristeza dele foi de Deus. Diz o seguinte. 15, versículo, 17. 15 e 17. Ele estava lá, pegou tudo, pegou o dinheiro dele, a parte dele, perdeu tudo, desejava comer a comida dos porcos, não comia, e de repente ele caiu em si. A ficha cai. Lembra da ficha? Tem gente que não lembra? A ficha caiu? Caiu a ficha dele, graças a Deus. Lê comigo, igreja. Caindo em si. Ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai
tem comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu, não ficou apenas um pensamento. Arrependimento não é um sentimento. Arrependimento é uma atitude. Ele teve essa atitude. Dê uma ligação, irmão, adora. Então saiu dali. E agora eu vou tomar atitude. Eu pensei certo, agora eu preciso fazer certo. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, abraçou e veio. Está vendo? Foi uma tristeza, mas uma tristeza vinda de Deus, para que ele viesse se voltar. Que hoje nós possamos nos voltar, irmão. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Diga-me. E qual que é a tristeza que muitos sentem, mas não é uma tristeza boa? É a tristeza do mundo. Abre a tua Bíblia. Mateus capítulo 27, para terminar. Fortes. Mateus 27. Pastor, agora é a tristeza que eu não quero ter, que ninguém deve ter. Mateus capítulo 27, quem achou de Daniel? Versículo 3. Quem lembra dos discípulos do Senhor Jesus? Quem lembra de Judas? Vamos ler o versículo 3. Lê bem alto, igreja. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu o que, igreja? Olha para mim, aqui está dizendo o que? Lê aqui na linha, eu gostei dessa aí. Sentiu o que, igreja? Qual é a tradução dessa aí? NTLH, essa é boa. Quando sentiu o que? Sentiu o que? Não adianta sentir remorso. Não é um sentimento, é uma atitude. Mas como que eu sei que essa tristeza não era uma tristeza de Deus? Porque se fosse de Deus, ele não ia se matar. Às vezes a tristeza que não é de Deus, ou se mata, ou quer matar alguém. Vamos para Jesus, vem lá. Sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei entregando à morte um homem inocente. Essa é de matar. Essa, se o cara não tiver com o Espírito Santo, se não tiver na tristeza de Deus, se não tiver realmente com Deus, a pessoa fala besteira. Olha a facada que deu no coração dele, ó. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é teu. Se o cara não está bem, se o cara não está com o Espírito Santo, tá vendo? Aí, ó, ele todo devolveu. Não fiz nada, minha parte entregou, quem entregou foi você.
Quem fez a gente saber que ele era Jesus foi você. Ele fez o seguinte: ó, o problema é teu. Aquela tristeza que o diabo colocou agora. Aí ele colocou no coração: vou resolver de que jeito? Como é que eu tenho a solução do meu problema? Fala, igreja. Fazendo o quê? Judas fez o quê, irmão? Irmão. Judas fez o quê? Mas Deus não fala que fez isso. Deus não quer levar a morte. Deus quer levar apenas o quê? Ao arrependimento. Para trazer o quê? Salvação. Vamos para Jesus. Então a gente tem que vir. Diga glória a Deus. Tome cuidado, irmãos. Aí é outra coisa mais forte ainda que eu estou estudando. Para que a tristeza vindo de Deus não se transforme na tristeza do mundo. Enquanto a tristeza está querendo apenas se arrepender, faz assim. Faz assim. Está ótimo. O ruim é quando a pessoa fala: eu não valo nada, não estou valendo nada, eu vou me jogar da ponte. Aí tem que tomar cuidado. Por isso que nós temos que buscar o Espírito. Amigo, temos que buscar o Espírito Santo.